Como sempre aqui no canal, pessoal, trago pessoas de peso. E o Zé Arthur aqui é um cara que eu gosto muito de trazer no canal, porque ele tem um conhecimento muito grande sobre criptomoedas. E ultimamente eu vejo muitas pessoas caindo em vários golpes financeiros de empresas prometendo rentabilidades absurdas. Agora, com esse aumento recente do Bitcoin, tem muita gente entrando sem conhecimento. E nem vou falar do Ethereum, que muita gente entra com a ideia de especulação e não entende como funciona. Então, nesse vídeo, eu trouxe aqui o Zé Arthur, que ele é especialista em criptomoedas e também é CEO da Coinext, para explicar para a gente essa relação do Bitcoin e do Ethereum. Qual seria a melhor opção para investir, se há uma melhor opção ou não, e como funciona cada um dessas criptomoedas, como que é cada projeto. E quero separar um tempinho aqui para você se apresentar para quem ainda não te conhece. Poxa, Wesley, eu que te agradeço pelo convite, super honrado de falar para a galera do Se Torna Investidor. Apresentando, sou responsável, sim, né, pela operação da Coinext, um dos fundadores da Coinext. Hoje a Coinext está entre as 5 maiores, a gente regula ali os quarto, quinto em market share. Apesar de similares, né, enquanto projetos criptoativos descentralizados, né, numa rede, num protocolo de rede, e validados de forma bastante descentralizada, eles têm várias diferenças entre os dois. Né? A gente costuma chamar o Bitcoin de ouro digital, porque desde a sua concepção, desde a largada, né, o Bitcoin ele criou essa espécie de escassez digital, né? Ele é limitado a 21 milhões de unidades de Bitcoin, como a gente já conversou isso aqui amplamente, e quando ele foi lançado, obviamente não existem ainda os 21 milhões, né? Ele vai sendo encontrado nessa rede, né? Ele vai sendo minerado ali, à medida que os mineradores, que são aquelas pessoas que contribuem para as validações das transações, né, na rede, validam os blocos, esses mineradores recebem como recompensa esses bitcoins criados, né? Até a gente chegar na 21ª milhar ali de Bitcoin. Então, o Bitcoin ele tem essa dinâmica, ele é muito, digamos que assim, e aí esse protocolo de rede, né, que é chamado de blockchain, que é chamado, né, que são vários computadores validando isso em blocos, né, um bloco ligado ao outro através de criptografia. O Bitcoin ele existe só, digamos, essa camada, né, essa camada que é um livro contábil onde ele registra o débito-crédito, ou seja, saiu da minha carteira né, meio Bitcoin e foi transferido para a carteira do Wesley meio Bitcoin. Ele não faz nada além disso. Né? Já o Ethereum, né, o Ethereum vendo a possibilidade criada pelo Bitcoin, o que o Ethereum criado, né, lá em 2015, quando ele foi para o ar, né, na verdade o Vitalik, que é um dos fundadores, todo mundo acha que ele, né, só ele que fundou o Ethereum, né, o Vitalik Buterin, que é um russo que nasceu, né, na verdade ele é russo, mas ele cresceu no Canadá. E todo mundo acha que é só ele. Não, na verdade existiram 8 grandes desenvolvedores, né, que realmente colocaram a mão no Ethereum e criaram o Ethereum. Né? Então o Vitalik, quando ele descobriu, ele era novo, acho que ele tinha 17 anos, quando ele descobriu, quando ele realmente entendeu como é que funcionava o Bitcoin, ele teve essa sacada de criar outras camadas, de fazer uma rede, sim, criando, né, dentro da mesma lógica de blocos, na mesma lógica de rede distribuída, descentralizada, mas ele criou outras camadas em cima simplesmente desse débito e crédito que é o Bitcoin. Né? E uma outra diferença também que já na sua largada, já no bloco Gênesis, que a gente chama, né, que é o primeiro bloco ali minerado do Ethereum, o Vitalik, né, e os outros demais desenvolvedores, quer dizer, eles já criaram algumas moedas, diferente do Bitcoin, que no bloco Gênesis não existiam bitcoins, eram zero, e aí os bitcoins vão sendo minerados até a gente chegar lá em 2140 e termos ali o 21º, a última fração de bitcoin minerada. Mas, no caso do Ethereum, na largada eles já criaram 72 milhões de unidades, tá? Das quais 60 foi utilizada para financiar o projeto em si. Então eles fizeram uma espécie de ICO, eles criaram esse software, né, colocaram ele na rede de forma descentralizada e distribuíram para aquelas pessoas que acreditaram naquele projeto. Né? E naquele momento, acho que eles captaram algo como 18 milhões de dólares em julho de 2014, e aí um ano depois eles entregaram efetivamente o projeto. Então esses 60 milhões foi meio que distribuído entre os fundadores, né, os programadores, os investidores ali iniciais, né, daquele ICO. Né, para quem não sabe o que é ICO, é aquele Initial Coin Offering, né, que é aquele lançamento daquele token, ele coloca-se na rede e alguém paga por ele no momento inicial, né, esperando, obviamente, ele valorizar. Então, assim, essas já começam ali algumas diferenças, né, entre o Bitcoin e o Ethereum. Acho que o Bitcoin, ele realmente ele pode ser considerado aqui como analogia, Wesley, como um ouro digital, efetivamente. Né? Na medida em que quanto mais se minera, ele é escasso,
você tem um trabalho enorme de usar força computacional realmente para validar um bloco. Ele tem uma dinâmica de proof of work, né? Então o computador tem que trabalhar para conseguir ser rápido e ter força computacional suficiente para poder conseguir validar um bloco e assim receber essa recompensa que é o Bitcoin criado. E o Ethereum na mesma dinâmica, tá? Até hoje o Ethereum também funciona na dinâmica de Proof of Work, ou seja, existe uma equação matemática que o computador tem que vencer para poder, e quem vencer isso mais rapidamente na rede, recebe então essa recompensa. Uma outra diferença, né, que como eu falei, o Bitcoin tem 21 milhões de unidades. Já o Ethereum, ele não tem essa limitação. Né? Ele vai sendo criado na medida em que vai se utilizando, né, e mais a rede. É claro que existe sim o Ethereum, e até diferentemente do Bitcoin, né, o Ethereum ele é muito mais atualizável e desenvolvido, sabe? Assim, pouco se mexe no código do Bitcoin. O Bitcoin hoje ele tem uma abrangência de rede muito grande, não por outra razão, ele é a criptomoeda, né, mais segura, né, mais que domina realmente ali todo o mercado. Mas o Ethereum vem em segundo lugar. Também. O Ethereum tem uma rede já super bem consolidada de mineradores, pessoas que acreditam realmente. Então já está muito bem consensuado, né, e isso do ponto de vista de mineração e de força computacional. Essa é a diferença. Quer dizer, o Bitcoin só vão existir 21 milhões de unidades, o Ethereum ele vai sendo ali minerado e ainda não existe uma limitação dentro do software do Ethereum. Muito embora, como eu estava falando, existem diversos desenvolvedores que ainda trabalham, né, na rede do Ethereum para melhorá-la, né, para desenvolvê-la e deixando cada vez melhor essa rede, né, e correspondendo às necessidades que surgem. Né, como agora a gente vê um avanço enorme, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, dentro dessa rede Ethereum, muita utilização, e aí se viu a necessidade de criar, sim, quem sabe, limitação, né, dentro da rede. Então, recentemente foi queimado, né, alguns Ethereums que eram utilizados, que eram recebidos ali por taxa, foi realmente queimado para criar uma escassez um pouco maior do volume de Ethereum. E também está se discutindo já amplamente, já há bastante tempo, o Ethereum que a gente chama de Ethereum 2.0, né? E aí também acho que a gente vai falar um pouquinho sobre isso, que é uma mudança, um mecanismo de consenso do Ethereum, uma mudança muito significativa e, portanto, que tenha, sim, gerado bastante especulação, que faz com que o preço do Ethereum chegou aí nos patamares que chegou a $4.000. Pensando no mercado financeiro, nos benefícios que esses dois projetos trouxeram. O Bitcoin, que no canal já falou várias vezes, né, que ele trouxe literalmente a liberdade, né, de negociações, por também ter características de ser um investimento antifrágil, que se comporta perante crises de forma positiva, que não é ligado à economia. E o Ethereum, quais seriam os benefícios para o mercado financeiro, pensando agora como investidor, né? Qual o benefício de uma pessoa começar também a investir em Ethereum? Perfeito, perfeito. O Ethereum, como eu falei, né, diferente do Bitcoin, ele tem várias outras camadas, né? Então ele pode ser utilizado para outras aplicações. Diferentemente do Bitcoin, que basicamente o Bitcoin ele é uma moeda de troca, né, ou uma reserva de valor. O Ethereum não. O Ethereum, a rede Ethereum, né, e na verdade a criptomoeda que é essa rede, a criptomoeda é utilizada inclusive para pagar os mineradores, né? Que é o Ether, né? A criptomoeda, na verdade, ela chama-se Ether, né? E a rede é chamada de Ethereum. Essa rede Ethereum, como eu falei, ela tem várias camadas que permitem com que programadores utilizem desse blockchain para programar os seus respectivos tokens ou smart contracts ou aplicações descentralizadas que vão estar dentro da rede, vão ser validadas, enfim, dentro dessa rede, claro, pagando ali, obviamente, as taxas de transação para os mineradores, que é quem deixa essa rede de pé e funcionando. Então, basicamente, como é que funciona, né, tudo isso? O Ethereum, ele tem sim lá, tem a criptomoeda, o Ether, mas ele é mais do que uma criptomoeda, né? Na verdade, ele é uma rede que permite com que você tenha o seu próprio token, eventualmente, sem ter a sua blockchain. Né? O que significa isso? Imagina que eu vou criar uma criptomoeda, o token José Arthur, tá? O token Coinext, e eu vou ter que chegar, né, vou criar uma criptomoeda, vou criar o meu software, o meu white paper ali, mostrando como vai funcionar essa cripto, qual que é o volume, qual que é o mecanismo de criação de novas unidades, qual que é o mecanismo de validação disso dentro da rede. E eu vou ter que começar a convencer diversos mineradores ou diversas pessoas ao redor do mundo para utilizar a força computacional para poder validar a minha criptomoeda, o token Coinext. Então, ou seja, seria muito difícil, né, a gente ganhar massa crítica como o Bitcoin ganhou, ou como o Ethereum já ganhou, já tem diversos computadores ao redor do mundo validando isso, o que, né, seria muito difícil eu sozinho criar uma blockchain.
Então, o que o Ethereum permitiu foi que, através da blockchain do Ethereum, você cria o seu token sem precisar criar uma blockchain, né? Então, você consegue criar ali, desenvolver realmente um token, um software, que vai estabelecer, enfim, como eu falei, quantidade mínima de emissão, a forma de emissão, qual que é, né, a dinâmica do jogo ali, né, para fazer eventualmente uma ou outra transferência. Então, ou seja, ele aceita uma programação tanto de parâmetros, né, de quantidade e qualidade ali do ativo, até mesmo você pode criar uma programação, você pode criar ali dentro daquele token algumas definições do ponto de vista de programação, né, para que ele tome algumas decisões automaticamente, né, que são chamados de smart contracts, de contratos inteligentes, mas nada mais é do que sistemas de computador, ou seja, né, programados ali naquela rede Ethereum, que eles tomam alguma decisão de forma automática, sem a necessidade de alguém indo lá e apertando o botão, ou sem necessidade de interferência de algum terceiro. Por isso ela trouxe tantas aplicações, novas aplicações e novas possibilidades para o mercado financeiro de maneira geral. Outro exemplo que eu posso dar de smart contract aqui é, por exemplo, eu e você, a gente faz uma aposta. Então, eu sou atleticano, você, não sei se é palmeirense, Corintiano. Então, ótimo, né? Eu sou atleticano, o Atlético vai jogar contra o Corinthians, eu falo, não, o Atlético vai ganhar. Você não, o Corinthians vai ganhar. Então tá, vamos apostar um Ether cada um. Então a gente faz um contrato inteligente na rede, né? A gente, de modo que esse contrato só vai começar a valer se ambos depositarem um Ether. E aí eu falo para esse contrato inteligente, para esse software, que, olha, você vai buscar informação no Google, que é a gente vai considerar aí como uma fonte confiável, né, para poder mostrar quem ganhou. Se o Atlético ganhar, você dá os 2 Ethers para o José Arthur, para a carteira dele, né, a carteira dele descrita nesse software. Se o Corinthians ganhar, você vai passar para o Wesley, que é essa carteira aqui desse software. Isso tudo de forma automatizada, sem ter nenhum cartório, né, sem ter nenhum ente centralizado ali, ou um advogado para poder firmar um contrato e você tem que lavrar isso em cartório, enfim. Então, ou seja, a gente consegue fazer isso, utilizar o Ethereum para esse tipo de situação, né? O que é muito legal. A rede Ethereum é mais utilizada a nível global para as transferências e criações, né, de tokens relacionados às stablecoins, né? As stablecoins nada mais são do que moedas estáveis, né, lastreadas sim, alguma moeda fiduciária, né, ou algum outro ativo que seja, de certa forma, estável ou mais estável do que as variações do Bitcoin ou do próprio Ether, mas elas, então, por exemplo, o que, por exemplo, a Tether, né, que é a stablecoin mais conhecida, inclusive a gente tem listada na Coinext, o que a Tether nada mais é do que uma representação ali, né, tokenizada, né, de um dólar que está depositado lá na empresa Tether americana. Então, então você vai lá, né, deposita $100 na empresa Tether, na conta corrente deles, e eles te devolvem $100 Tethers, que é uma representação criptográfica, né, uma representação tokenizada desse ativo. Então, hoje utiliza-se muito, né, você cria os tokens através da rede RC20, né, que é a rede do Ethereum, isso de forma muito fácil, utiliza todo aquele blockchain para poder realmente fazer essa transferência de stablecoins, por exemplo. Então, é uma aplicação hoje muito utilizada, e assim, entre nós, né, Wesley, acho que é claro para todo mundo o quão mais fácil é você transferir recursos via cripto, né, do que de um mecanismo financeiro tradicional que hoje é muito arcaico, demora muito tempo, é muito mais caro, né, do que hoje as taxas de transferência via criptoativos. Então hoje stablecoins é muito utilizada. E aí mais, indo além, né, você pediu para falar um pouco sobre aplicações do Ethereum, mercado financeiro e outras aplicações assim existentes, o que faz com que o Ether vale cada vez mais, né, e seja, né, utilizado, seja requerido e, portanto, tem demanda para esse criptoativo, por isso que o preço aumenta. Mas você pode também criar dentro do blockchain do Ethereum redes descentralizadas, né, como jogos descentralizados, ou seja, você não tem ali uma empresa que define exatamente, ela recebe o dinheiro para poder depois ter que dar para o ganhador. Não, você pode fazer loteria, você pode fazer um cassino online de forma descentralizada, né? Como eu expliquei aqui o exemplo, uma aposta entre eu e você, né? Então você pode desenvolver isso, né, na rede Ethereum, e aí nisso você tem ali um software, uma solução descentralizada que toma decisões, né, de forma automática. Então isso é muito legal. Então a gente vê diversos aplicativos de jogos que são descentralizados, diversos aplicativos de aposta que são descentralizados hoje surgindo. A gente vê diversos, inclusive exchanges, né, descentralizadas, que não tem um dono, como a Coinext, por exemplo, que é alguém ali tomando conta daquilo. É um sistema, um software desenvolvido na rede Ethereum,
e que as pessoas conseguem se transacionar e essa exchange ela toma essas decisões. Ela só toma uma decisão, obviamente, se você acreditou aqui, você pode vender e o outro que vai comprar, ele sabe que existe ali a contrapartida, né, daquele criptoativo e assim por diante. São ainda, né, soluções ainda limitadas, porque você só pode, obviamente, utilizar uma exchange descentralizada cripto para cripto, então você não pode trocar reais, porque então para fazer esse vínculo do mundo financeiro tradicional para o mundo, né, para o mundo cripto, ainda você precisa de uma corretora como a Coinext. Mas sim, se for no mundo cripto para cripto, você poderia usar, por que não, exchanges descentralizadas. Na hora que a gente fala de mercado financeiro, por que não representar, por exemplo, ações de uma forma tokenizada? E aí você pode trocar Ether por uma ação da Apple, por um token Apple, né? Vamos chamar de token, ao invés de chamar de ação, por um token Apple. E isso, você consegue democratizar os investimentos a nível global, né, de uma forma muito mais rápida e, de novo, democrática. Né? Você consegue dar acesso a esse tipo de ativo que hoje está muito, né, concentrado ali, enfim, no mercado financeiro americano, né, e poucos outros países, inclusive, têm acesso a isso, ou você tem que entrar através de um mecanismo de fundo, ou de uma corretora que tem N intermediários até chegar lá, ou seja, tudo isso, sabe, dificulta o processo, deixa o processo burocrático, deixa o processo lento, deixa o processo caro. Fazendo através de uma rede como a Ethereum permite hoje, isso tudo fica muito mais fácil, acessível e barato, né, para todo mundo. Literalmente, podemos falar que o Bitcoin ele iniciou o mercado com uma nova moeda que promete uma revolução no mercado financeiro mundial, porque traz essa liberdade, não é ligada à neoeconomia, e o Ethereum ele veio como uma base, uma tecnologia que transforma não só o mercado financeiro atualmente para essa evolução, mas também a democratização de vários setores diferentes. Então, ele é uma tecnologia que ela aproveitou dessa ideia inicial do Bitcoin para romper limites e assim aumentar mais Exato. ainda essa rede. Então, vendo isso aqui, Perfeito. não dá para eu falar que qual é melhor, Bitcoin ou Ethereum. Eu consigo ver que os dois são ótimas alternativas para uma carteira de investimentos, pensando nessa evolução que o nosso mundo está passando, onde cada vez mais estão sendo eliminados os intermediários, que é o que burocratizava mais, gerava mais custos para não só a área financeira, mas para qualquer coisa. Pensando no Ethereum 2.0, o que ele vai trazer de benefícios e ele vai continuar com essa evolução que o Ethereum trouxe? Excelente. Eu acho que esse é o grande ponto ali de aumento, né, do preço do Ethereum. Eu vou explicar isso. Isso está muito em linha com isso que você bem trouxe agora, que é a questão do Ethereum 2.0. Quer dizer, o Ethereum, como eu falei, né, existem, né, desenvolvedores, existe toda uma comunidade, porque como ele é um código aberto, a comunidade, né, contribui desenvolvendo, né? E ele tem, obviamente, os desenvolvedores que originaram toda essa rede, e tem outros desenvolvedores espalhados no mundo que contribuem para essa rede, né? Até mesmo, às vezes, de forma voluntária. E o que aconteceu, né, com esse boom da utilização da rede Ethereum para N possibilidades, como eu falei, a gente, desde das próprias transações de Ether, que são negociadas em exchanges, até passando por smart contracts, passando pelas stablecoins, né? Pelos tokens de diversos projetos que surgiram no mundo, todos esses ICOs ali da era de 2017, 2018, né, foram todos eles construídos em cima da rede Ethereum, né? Então, construía-se o token em cima que a gente chama de ERC20, utilizando o blockchain do Ethereum. Isso tudo gerou uma demanda muito grande na rede do Ethereum. E hoje, como o mecanismo de consenso para você validar um bloco da rede Ethereum, e aqui entra tem uma outra diferença entre o Ethereum e o Bitcoin, que é interessante ressaltar. No Bitcoin, você demora algo como 10 minutos para poder conseguir validar um bloco. Tá? Ou seja, é muita força computacional mesmo, né, o Bitcoin. Já no Ethereum é algo como 13 a 20 segundos. Ou seja, ele é muito mais rápido, muito mais leve do que o Bitcoin. Então, ele já teve um avanço nesse sentido. Mas mesmo assim, com um volume enorme de utilização dessa rede, e essa rede utilizando esse sistema de Proof of Work, que é um mecanismo onde você tem que vencer uma prova matemática e gasta-se muita energia, está ficando muito caro. Chegamos a um ponto, durante esses últimos 10 meses, 6 meses, que estava se transacionando tanta stablecoin, tanto Tether, que para você fazer uma transferência, seja de $10, você tinha que gastar acho que $110, sabe? Isso era uma coisa louca. Ou seja, você gastava muito mais para fazer a transferência do que o próprio ativo que você queria transferir. Então, isso inviabiliza, obviamente, o crescimento de qualquer tecnologia, né? Na medida em que você tem um custo tão alto. Tá? A gente critica tanto o custo do mercado financeiro tradicional, o custo do SWIFT, o custo dos bancos, né, arcaicos, enfim, o custo das redes centralizadas como cartão de crédito, né, Visa, Mastercard,
E aí a gente vai cobrar no Ethereum por $110 uma transação, né, de um token ou do próprio Ether. Então não faz sentido. Então esses desenvolvedores reunidos, eles falam, pô, o que a gente pode fazer para melhorar, né, essa rede, ela ser cada vez mais escalável? O ponto unânime foi, vamos mudar a forma de validar os blocos. Então eles estão migrando desse Proof of Work, né, que a gente chama dessa prova de trabalho, para um outro tipo de validação, que é o Proof of Stake. E o Proof of Stake, ele é muito mais leve. É como se você estivesse numa rodovia, onde no Ethereum 1.0, você tem lá duas vias e de repente acontece um acidente e começa a chegar muito carro na rodovia e a rodovia começa a ficar congestionada. Né, começa a ficar congestionada e você não consegue ali ir para lado nenhum. Você tem que passar por aquela rodovia, não tem outra possibilidade. O Proof of Stake, que é essa outra forma, né, de você validar o bloco, é como se você tivesse uma rodovia com muito mais pistas e quem eventualmente tiver mais recurso ali, pega uma via mais rápida, por exemplo. Como é que vai funcionar o Proof of Stake? Você não vai precisar usar força computacional para poder garantir que aquela transação foi validada. Ele vai confiar em você, minerador, vai passar você na frente ali desse congestionamento, na medida em que você colocar uma garantia para a rede de que você está fazendo a validação de forma correta e você não está tentando fraudar a rede. Para você minerar dentro desse Ethereum 2.0, dentro desse Proof of Stake, você vai ter que ter bastante Ethereum guardado na sua carteira ali enquanto minerador, porque você vai ter que dar esse Ether em garantia para a rede, para que ela deixe você ser ágil ali o suficiente, porque, entendeu? Você vai validar, por exemplo, para validar uma transação de 2 Ethereums, você vai deixar em garantia 32 Ethers. Você não vai querer perder isso, então você vai fazer essa mineração de uma forma realmente válida, de modo que o sistema ele pode confiar em você. Verificado, feito, tá tudo certo, devolve os 32 e aí validado os dois Ethers. Então, ele vai funcionar com essa dinâmica. E com isso, o que acredita-se? Acredita-se que a demanda por Ether vai ser enorme. Por quê? Para você minerar, você vai precisar ter Ether na carteira. É como hoje você pegar um empréstimo. Para o cara ter certeza que você vai pagar aquele empréstimo, você tem que dar uma garantia. Pode ser uma garantia real, né? Você vai dar um imóvel em garantia, ou você vai dar uma garantia em depósito, né? Um depósito bancário, né? Para poder garantir, ou vai ser um fiador ali, alguém garantindo. Então, basicamente, essa garantia ela vai servir, ela vai ficar presa para poder garantir que você está fazendo o processo de registro dentro do blockchain de forma correta e confiável. Né? Então, isso dá uma leveza, Wesley, para a rede como um todo, né? E o volume que se estima de economia, de energia elétrica, tá? Para poder fazer a mineração do Ethereum, vai cair mais do que 98%, ou seja, quase 100% a menos, quase, né? Uma coisa impressionante, ou seja, vai chegar próximo de nada, né, realmente o volume de energia que vai ser necessário para poder ficar minerando o que hoje é necessário para poder vencer essa prova de trabalho, você entendeu? Então, cara, isso vai viabilizar a escalabilidade, vai fazer com que o Ethereum, que a rede Ethereum realmente seja utilizada para, como a gente já falou aqui, para efetivamente para diversas aplicações, né, e de forma absolutamente barata. Foi uma aula que você trouxe aqui, bem detalhada. Eu mesmo, eu confesso que eu tinha dúvidas sobre o Ethereum e você conseguiu tirar todas essas dúvidas minhas através dessa explicação. E pensando agora na montagem dessa carteira, já que as duas opções são muito boas para o investidor que está pensando em diversificar um pouco seus investimentos, qual seria a proporção em uma montagem? Eu sempre falo aqui no canal que, para quem está começando, no máximo, gente, no máximo, 5% ainda é aventureiro, né? Mas vamos lá, no máximo 5% do dinheiro que a pessoa tem para investir seria o ideal para criptomoedas. Mas pensando na carteira das criptomoedas, qual seria a proporção de bitcoins e ethereum ali para a pessoa mais ou menos se organizar? Perfeito. É interessante, sabe, Wesley? Acho que historicamente, até o ano passado, a gente viu uma correlação muito forte entre Bitcoin e Ethereum. O que significa correlação? Né? Correlação forte. Né? Quando o preço do Bitcoin subia, o preço do Ethereum subia na mesma proporção, e quando o preço do Bitcoin caía, o preço do Ethereum também caía na mesma proporção. Assim. Então, essa correlação ela tem diminuído bastante, sabe, de um ano para cá. Então, assim, o mercado realmente começa a perceber que o Ethereum ele é diferente, ele não é, né, ele não é simplesmente uma cripto como o Bitcoin ou mais uma opção, não, ele é diferente, ele serve para outras coisas, ele tem outras, né, funcionalidades e pode ser utilizado por outras aplicações, né, diferentemente do Bitcoin que, poxa, né, já está entendido como uma reserva de valor, como uma unidade de
possível troca, enfim, mas é diferente, são coisas são coisas distintas, embora utilizem da mesma prerrogativa ali, né, do blockchain. Então, assim, é importante deixar isso claro, quer dizer, ainda existe alguma correlação entre as duas criptos, né? Mas cada vez mais, né, e na medida em que a correlação fica menor, é importante sim diversificar. E é importante sim ter uma parte, quem sabe, em Ethereum. E aí uma outra coisa que eu quero dizer, muitos tokens são desenvolvidos, né, na rede Ethereum, mas não significa que esses tokens que são desenvolvidos na rede Ethereum são confiáveis ou são bons projetos. Então, assim, o investidor, né, ele também tem que tomar esse cuidado, ele tem que entender, né, a diferença de um token de um projeto novo para um token já super validado na rede, ou um token que tem uma utilidade para fins de plataformas descentralizadas, uma stablecoin, né, que é também criada na rede Ethereum. Então, sim, é importante saber aonde está colocando realmente recurso para entender ali quais são as possíveis causas de aumento ou diminuição do preço daquele token. Tá? Mas falando entre Bitcoin e Ethereum, é muito razoável, assim, pensando no longo prazo, como você bem disse, um investimento responsável, porque é assim, um ativo muito volátil, então não se recomenda, né, colocar, né, uma parte significativa do portfólio, mas 5% é saudável, né, às vezes até muito, dependendo do tipo de investidor, né, mas é legal. Eu vou te falar um pouco do que eu faço, né? Eu sou um Bitcoin maníaco, então o Bitcoin como reserva de valor e como realmente longo prazo, né, o Bitcoin ali eu tenho como, na minha carteira, como 60%, 70%, assim, né, na carteira de cripto, 60% ele está alocado em Bitcoin. Eu diria que outros 25%, 30% em Ethereum, porque o Ether realmente ele é a ferramenta, ele é a moeda, né, o criptoativo utilizado para bancar toda essa rede de blockchain que é ultra mega utilizada e cada vez mais vai ser, na minha opinião. Outra parte para projetos realmente ali mais especulativos, que ainda são possibilidades de serem projetos que vão dar certo, né, como esses projetos de finanças descentralizadas, Sushi, Cake, né, que é da Pancake e tal. Então, alguns outros tokens que eventualmente são projetos que podem vir assim a dar certo, né? Eu acho que é mais ou menos esse tipo de proporção ali que eu diria, mas vale um pouco também do sentimento de cada um. Eu acho que vale um pouco do momento, é bom avaliar o momento. Então, a gente agora está falando, né, daqui a pouco vamos ter a atualização da rede do Bitcoin, que vai trazer também diversas funcionalidades, depois vale um vídeo só para isso, né? Bom, então talvez seja a hora de colocar um pouco mais no Bitcoin, esperando essa atualização, ou não. Eu acho que a rede Ethereum 2.0 vai vingar em breve, então eu vou postar no Ethereum. Então tem que avaliar um pouco o momento para ver se aloca um pouco mais, um pouco menos em uma ou na outra, né? Eu joguei essa pergunta porque é a pergunta que me fazem geralmente, né? Mas aí Uhum. dividido por quanto, né? 50-50, 70-30, tudo depende da estratégia, se você está entendendo o projeto. Eu acho que o investidor ele precisa muito isso, né? Compreender aonde que ele está colocando o dinheiro, entender como funciona. E por isso que essa proporção vai depender do quanto que você sabe lidar com aquele investimento. Será que se tiver alguma mudança significativa no Ethereum, você vai entender se aquilo vai ser positivo ou negativo? Como que você vai fazer o rebalanceamento dos seus investimentos de acordo com aquela mudança? Então, se você está começando agora, vai aos pouquinhos, coloca no Bitcoin, vai entendendo sobre Ethereum, depois coloca um pouco de Ethereum e aí vai montando a sua carteira de criptomoedas. Hoje tem vários projetos legais, dentro da Coinext tem vários projetos interessantes, fora o Bitcoin e o Ethereum. Então você pode pesquisar e ir montando aos pouquinhos. Quero trazer você novamente para falar dessa mudança do Bitcoin, que isso vai ser muito bom Vamos. para o Uhum. mercado. Mas eu queria te agradecer pela aula, assim, foi uma aula incrível. Tenho Poxa, um certeza que prazer. vai tirar muita dúvida do pessoal. Quero também deixar sempre abertos os convites para você participar mais, que você agrega muito valor, seu conhecimento de mercado e o seu know-how completo aí da Coinect traz muita coisa boa para o nosso canal. Também te agradecer enormemente. Um prazer estar aqui. Sempre quando eu for, pode me chamar sempre. Vamos sim fazer esse vídeo, né, em breve sobre a atualização da rede do Bitcoin, a Taproot, né, que é uma atualização super importante, está prevista aí para novembro, mas pode ser que aconteça até um pouco antes disso. Já tem massa crítica e consenso entre todos os mineradores para acontecer até antes disso. Então, é importante todo mundo
estar ligado e saber do que acontece, das vantagens que isso pode trazer, inclusive impacto no preço, né? Então, Wesley, mais uma vez, super obrigado e parabéns pelo sucesso que você faz. Obrigado, e eu também parabenizo a Coinex pelo crescimento incrível. Quinta maior corretora de criptomoedas do Brasil, isso é um orgulho. E quero agradecer a todos que ficaram até o final desse vídeo. Se tiverem dúvidas, pode deixar nos comentários que eu vou ajudar vocês. Então, muito obrigado novamente. Desejo um bom dia para você e para o pessoal. Forte abraço. Tchau, tchau. Um abraço.